Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de novo para mais um vídeo aqui no Fã Clube da Química. No vídeo passado a gente falou da atomística, da ciência dos átomos, de como eles se comportam. E nesse vídeo a gente vai falar de como eles se ligam entre si, de como os átomos interagem entre si para formar a matéria. O conceito disso é que a maioria dos átomos, tirando os gases nobres e algumas exceções, eles não são estáveis por natureza. Eles precisam se ligar com outros átomos para ficar estáveis. Essa estabilidade de que eu estou falando, ela é definida pela regra do octeto. O que essa regra diz? Observando os gases nobres, a ciência conseguiu perceber que todos os elementos que não têm 8 elétrons na sua camada de valência, eles estão buscando ter esses 8 elétrons para que assim eles fiquem estáveis. Descobriu-se que esses oito elétrons na última camada, a camada de valência é a última camada eletrônica, beleza? Esses 8 elétrons na última camada é o que dão para os átomos a estabilidade atômica. Quando o átomo ele tem 7 ou 9 ou qualquer número que não seja 8 elétrons na sua última camada, ele está buscando alguma ligação para conseguir esses 8 elétrons. Como a gente pode ver nesse exemplo da imagem, o cloro. Se a gente contar, a gente vai ver que o cloro ele tem 7 elétrons na sua última camada. E para conseguir ter 8, esse cloro ele vai compartilhar um elétron com outro cloro, é o mesmo elemento, e assim ele vai conseguir ter 8, porque a partir disso, como eles estão compartilhando, esses dois elétrons que estão circulados aí pelo círculo preto, eles são dos dois átomos ao mesmo tempo, eles são compartilhados. E agora, quando a gente contar novamente, o cloro ele passa a ter 8 elétrons na sua última camada. Então agora ele está estável. Essa busca pela estabilidade é o que move todos os átomos, salvo gases nobres e algumas exceções, a buscar essa estabilidade, a buscar esses 8 elétrons e assim fazer as ligações químicas. Mas tem muitas formas disso acontecer. Esses átomos eles podem se ligar tanto compartilhando, quanto doando, quanto de outras formas, que é a ligação metálica, que a gente vai ver também. A primeira forma disso acontecer é a ligação iônica, que é o que acontece quando um átomo ele tem mais elétrons do que ele gostaria de ter, então um número superior a 8, tem 9, 10, 12, seja lá o que for, e outro átomo, ele tem menos. Ele tem 7, 6, algum número que ainda não chegou a 8. Então, pô, se tem um querendo doar e tem outro querendo receber, esses dois átomos eles podem se ligar entre si, que é o que a gente pode ver no exemplo. O átomo de sódio, ele tem um elétron a mais na sua última camada. Ele tem só um elétron. Mas, se ele perde esse elétron, a sua última camada deixa de existir. E aí passa a ser a camada de baixo, a qual ele já tem 8. Então, só o que ele precisa para ter 8 elétrons na sua última camada é perder esse um elétron dessa última camada. Porque aí a última camada dele vai passar a ser a anterior, a qual ele já tem 8 elétrons. Então, para conseguir essa estabilidade, ele doa um elétron para o cloro. E o cloro, como a gente viu anteriormente, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Então ele está louco para ter 8. Ele só precisa de um. Então, se um deles quer doar um elétron e o outro quer ganhar um, eles vão formar uma ligação química iônica. Mas por que iônica? Qual que é o sentido dessa nomenclatura? A gente pode pensar que se um queria doar e o outro queria receber, era só ser feito isso e aí cada um vai para um lado, né? Um fica com 8, o outro também, e eles não precisam se ligar necessariamente. Só que o que acontece? Quando o sódio ele perde um elétron para o cloro, como a gente viu anteriormente, quando um átomo perde um elétron, ele passa a ser um cátion, ele fica com carga positiva.
E esse átomo, o cloro, que ganhou um elétron, agora ele tem um elétron a mais do que o seu estado natural. Então ele passa a ser um ânion. E agora, aonde um tem carga positiva, é um cátion, e o outro tem carga negativa, é um ânion, tem uma atração magnética entre esses dois átomos, entre essas duas substâncias. Sendo assim, elas vão se juntar por essa diferença de carga. A ligação iônica é uma das ligações mais fortes que tem, porque ela acontece por uma diferença de carga totalmente oposta. Um é positivo e o outro é negativo, totalmente. E aí é uma ligação muito forte. A substância do exemplo, o cloro e o sódio, é o que forma o sal de cozinha. Então, NaCl. Agora que as moléculas estão ligadas, elas passam a ser uma nova substância, que a gente chama de sal. Sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, beleza? Outra maneira que os átomos têm de se ligar entre si é a ligação covalente. Essa ligação covalente, a gente também pode chamar ela de ligação molecular, e ela acontece com o compartilhamento desses elétrons. Enquanto na ligação iônica, um fornecia um elétron e o outro recebia, na ligação covalente, esses elétrons eles vão ser compartilhados entre os átomos que participam dessa ligação. E aí, quando há esse compartilhamento, todos os envolvidos vão ficar estáveis. Um exemplo disso é a imagem que eu coloquei no slide. Então, essa é a molécula de água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e como a gente pode ver, o oxigênio ele antes possuía 6 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada. Se a gente contar sem ser os que estão sendo compartilhados, os azuis, ele tem apenas 6 elétrons. Então, para ficar estável atomicamente, ele vai compartilhar um elétron de cada hidrogênio. Então, cada hidrogênio ele vai emprestar um elétron para o oxigênio, enquanto o oxigênio vai emprestar os seus elétrons para o hidrogênio. Eles estão compartilhando esses elétrons. Então agora o oxigênio ele tem os 8 elétrons que ele precisava, e o hidrogênio, se a gente for ver, enquanto o hidrogênio antes possuía só um elétron na sua última camada, agora que ele está compartilhando, essa última camada do oxigênio passa a ser dele também. Então, agora ele tem 8 elétrons também na sua última camada, porque ele está compartilhando um com o oxigênio. Então, esse elétron que está sendo compartilhado e que está na última camada do oxigênio, ele engloba a última camada do hidrogênio. Então, agora os dois elementos estão com 8 elétrons na sua última camada, e por isso eles estão estáveis. É o que motiva essa ligação a acontecer. Só que, se a gente for vamos parar para pensar em uma coisa agora. O núcleo, ele é atraído por elétrons, só que, vamos pensar no seguinte agora. O núcleo, ele é atraído pelos elétrons, assim como os elétrons são atraídos pelo núcleo, certo? Bom, o hidrogênio, ele forneceu um elétron para o oxigênio. Ele está compartilhando um elétron com o oxigênio. E vice-versa. Tranquilo. Mas, quem que tem mais elétrons? O oxigênio tem muito mais elétrons do que o hidrogênio. Então, a força de atração dele sobre o oxigênio vai ser muito maior do que a força do hidrogênio para o oxigênio. Então, a gente pode pensar que o hidrogênio ele está sendo mais puxado para o oxigênio do que o contrário. Então, essa ligação ela é polar, porque alguém está sendo mais puxado do que o outro. Não é uma coisa uniforme. Eles não estão se puxando em uma força igual. É uma coisa que é unilateral. Claro que o hidrogênio também puxa o oxigênio, mas não tanto quanto o contrário. Então, sendo assim, a gente pode classificar essa ligação, esse tipo de ligação,
como uma ligação que é covalente, porque estão compartilhando elétrons, mas ela é polar, porque não é uma força de atração equivalente. Eles não estão se puxando de forma igual. Mas outro exemplo que a gente pode dar é o do oxigênio. O oxigênio, quando ele se liga com ele mesmo, os dois átomos de oxigênio vão ter a mesma força de atração um sobre o outro, porque é o mesmo átomo. Eles estão fazendo uma ligação com o mesmo elemento, então os dois têm o mesmo número de elétrons. Então eles vão se puxar de uma forma igual. Ambos estão se atraindo com a mesma força. Então, se ambos estão se atraindo com a mesma força, essa ligação ela é apolar, ela não tem polo. Esse nome de polar e apolar, qual que é o sentido dele? É que em uma ligação como a da água, por exemplo, alguns pontos, alguns polos da molécula, eles vão estar sendo mais puxados do que outros. Então, existem polos magnéticos ali que estão sobre uma força maior do que outros polos, outros pontos. Enquanto na ligação do oxigênio que eu falei como exemplo, todos os lugares do átomo estão sendo puxados de uma maneira igual. Ela não tem polos. Essa ligação, ela é uniforme dentro desse átomo. Beleza? A ligação covalente da ativa, ela acontece quando um dos átomos ele já tem 8 elétrons na sua camada de valência, ele já está com a sua estabilidade perfeita, e o outro, para completar a sua estabilidade, para ter esses 8 elétrons, ele precisa adquirir mais 2. E quando isso acontece, é estabelecida uma dupla ligação do elemento que está estável com o elemento que precisa de mais 2, e o elemento que está estável, ele doa um elétron para a última camada de valência do que não está estável ainda. E quando essa ligação dupla acontece, o elemento que ainda não está estável, que precisa de 2 elétrons, ele passa a ficar estável e aqueles 2 elétrons que antes possuíam somente aquele elemento que já é estável, que já está com 8 elétrons, agora ele vai compartilhar esses 2 elétrons com o segundo elemento. A última possibilidade de elementos se ligarem é a ligação metálica. Os metais, eles têm muitos elétrons nas suas últimas camadas. A maioria deles passa de 8, ou tem uma última camada que tem só um elétron, por exemplo, essas coisas. Eles são elementos que eles têm muitos elétrons. Então, acontece de metais perderem elétrons da sua última camada, e aí esses elétrons, eles ficam livres pelo meio metálico ali. Eles ficam pulando de um átomo para o outro. E assim formam-se os cátions, porque quando esses metais eles perdem esses elétrons, eles passam a ser positivos eletronicamente. E aí, esses elétrons que foram liberados, que agora estão livres pelo meio ali do elemento, eles formam uma espécie de nuvem eletrônica. E essa nuvem eletrônica, ela faz uma força em todos os átomos para que eles fiquem juntos. Então, é como se acontecesse... Todo mundo ali tem muitos elétrons. Então, aos poucos, esses elementos, esses átomos, eles vão perdendo esses elétrons e esses elétrons vão ficando soltos ali pelo meio atômico. Eles vão pulando de um átomo para o outro, ou ficam dispersos ali no meio. E quando isso acontece, como a gente já falou, tanto o núcleo atrai os elétrons, quanto o contrário. Os elétrons também atraem esse núcleo. E como tem muitos elétrons, formando uma nuvem de elétrons, uma nuvem eletrônica, toda essa nuvem ela vai puxar todos os átomos, fazendo com que eles fiquem juntos, unidos. E essa é a ligação metálica. Alguns exemplos da onde isso acontece são no ouro, no cobre, na prata, e isso dá para os metais a condutividade eletrônica tão alta deles, porque como todo mundo ali já tem elétron o suficiente, inclusive tem até sobrando, né? É o que faz a ligação ser possível.
Quando você coloca uma corrente de elétrons, uma corrente elétrica, para passar por um metal, isso vai passar sem a menor dificuldade, porque nenhum átomo ali quer absorver mais elétrons. Todo mundo já tem o suficiente. E por esses metais eles estarem unidos por essa nuvem eletrônica, ser essa nuvem que está puxando todos os átomos, eles não estão exatamente colados um no outro. Tem um espaço ali entre eles. E esse espaço, ele permite o quê? A agitação. E essa agitação dos átomos é o que dá a temperatura. Então, os átomos metálicos, eles conseguem fazer um movimento de vibração muito maior, por não estarem colados um no outro. O que faz deles também ótimos condutores de temperatura, de calor. Eu gosto de exemplificar esses três tipos de ligação como se fossem relacionamentos. Na ligação iônica, alguém é muito carente e alguém é muito cheio de si. Então, um dos envolvidos vai ceder alguma coisa para pessoa carente e assim vai formar-se uma união. Na ligação covalente, os dois estão carentes de alguma coisa e isso também forma uma união. Na ligação metálica, todo mundo está muito cheio de alguma coisa. E isso vai fazer com que essa coisa, que eles estão muito cheios, atraia eles. Eu gosto de pensar dessa forma. Pessoal, por hoje, esse foi o vídeo. Muito obrigado aí a quem compareceu, a quem me deu essa atenção. A próxima conversa que a gente vai ter vai ser sobre as forças intramoleculares, que é o que faz os átomos se puxarem sem se ligarem necessariamente. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado por comparecer a mais um vídeo e até o próximo.